Este é o Mundo Soja, espaço dedicado a um dos alimentos mais relevantes na cadeia do agronegócio brasileiro. No programa de hoje vamos falar sobre uma nova ferramenta para o combate da ferrugem asiática. A praga ainda é um grande problema para muitos sojicultores e, se não for controlada, pode gerar danos de até 90% no rendimento dos negócios. O especialista convidado para esta entrevista é o diretor comercial da Asenza no Brasil, Renato Francischelli. Seja bem-vindo ao Mundo Soja, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Em meu nome, em nome da Asenza, a gente fica muito contente em estar aqui novamente. Então vamos lá, Renato. Eu gostaria que você falasse como a ferrugem asiática se propaga na lavoura de soja, explicar o movimento dessa praga, as questões biológicas mesmo, os aspectos nocivos que ela gera, como que ela se movimenta e se propaga na lavoura? Então, a ferrugem da soja é uma doença, né, fúngica, que ela foi detectada aqui no Brasil pela primeira vez em 2001. E desde lá ela vem sendo monitorada pelo consórcio antiferrugem. É um fungo que se propaga muito rapidamente, né, na cultura, principalmente quando ela passa do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. É um fungo que não é transmitido via sementes, né? É um fungo que a gente pode dizer devastador, e com as condições de temperatura e umidade para o desenvolvimento desse fungo, muito rapidamente ela toma conta da lavoura se ela não for bem, se o controle não for muito bem conduzido. Ela é muito devastadora a partir da fase vegetativa, indo para a fase reprodutiva da soja. E você tem informações sobre como essa doença foi introduzida no Brasil? Porque ela é recente, né? Pelo que você nos disse, de onde ela veio, como que ela foi introduzida e acabou se tornando tão comum aqui nas nossas culturas de soja? A primeira detecção em 2001, ela muito provavelmente ela veio como que eu posso dizer, da permanência da soja em vários, como se fosse em vários momentos, com uma cultura muito grande, se a gente pode usar essa palavra, grande no plantio. E essa doença foi disseminando porque havia muita soja sobre soja durante quase todo o ano. E aí esse fungo foi, entre aspas, gostando dessa lavoura e foi se disseminando de uma maneira devastadora dentro da lavoura, e hoje é, sem dúvida, a principal doença da lavoura aí. Foi então se acomodando, né, Renato? Achando espaço, um ambiente propício para se propagar. E hoje em dia é possível acabar de uma vez por todas com a ferrugem ou apenas controlá-la? Hoje em dia eu não vou usar a palavra impossível, mas é quase impossível exterminar essa doença. A ferrugem, a tendência dela dos anos para cá, ela ser menos devastadora, se a gente usar essa palavra, porque as estratégias de controle e de manejo da cultura os pesquisadores estão desenvolvendo estratégias ano a ano que façam com que ela seja menos devastadora, novamente usando essa palavra. Estratégias de controle de você ter dentro do período de plantio da soja
você ter épocas ideais de plantio para que a ferrugem não ataque tanto essa cultura, ou seja, antecipar mais o plantio, trabalhar com variedades mais precoces, para que quando chegar no alto verão, janeiro, fevereiro, nós já tenhamos essa soja passada do pior problema da ferrugem. Além de tudo, na minha opinião, a prática mais importante que existe hoje no controle dessa doença no Brasil é, sem dúvida, o vazio sanitário. Ou seja, até um determinado ponto planta-se e depois não planta mais. E só vai plantar a partir de um determinado ponto. É o vazio sanitário que tem diminuído também em muito a incidência da ferrugem da soja. É uma palavra forte, né? Devastadora, mas é a realidade mesmo. E você tem dados numéricos, estatísticas de quantas perdas e quão devastador realmente é esse problema para os produtores? As perdas são de quantos por cento? Prejuízos também, para a gente tentar quantificar esse problema. As perdas, se o produtor não fizer o controle adequado, não fizer todas as, vamos dizer assim, as práticas, o manejo dessa doença, o manejo da cultura, ele pode perder 100%. Isso é fácil de ver. Em todos esses anos, desde 2001, onde o consórcio antiferrugem vem fazendo as pesquisas, se o produtor não entrar de acordo ao manejo, ele vai perder 100%, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, trabalha-se aí com um controle, e nós não temos controle de 100% dessa ferrugem, é possível controlar 100%. O que nós temos aí são controles aí, máximo aí, a 70%, ou seja, 30% de toda a produtividade da lavoura daquele produtor se perde sim. E a gente não consegue controlar essa ferrugem 100%, não consegue, com todas as práticas e manejo que são utilizados neste momento. E existem regiões do país mais propícias à ocorrência da ferrugem asiática, Renato? Locais que, por causa do clima, do solo, a doença ocorre com mais frequência? Não, ela ocorre pelo Brasil inteiro, não tem um local que ela não ocorra. O que há em diferentes anos, nós temos escutado as notícias agora, nessa última semana aqui, ou nos últimos 15 dias, que a ocorrência dela no Rio Grande do Sul está enorme, está enorme. O consórcio antiferrugem mostra um gráfico enorme, a ocorrência dela neste momento no Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, por exemplo, ela foi menor, a tendência foi menor, porque lá os produtores conseguiram plantar no cedo, conseguiram ter a chuva no cedo, plantaram variedades mais precoces, saíram, entre aspas, do risco grande da ferrugem. Porém, no Rio Grande do Sul, eles não tiveram essa chance, vamos dizer assim, e aí entraram num período onde ela realmente atacou, está atacando. Nesse momento, ou nos últimos 15 dias, a presença de esporos no ar é muito grande, a gente tem relatos aí, quem tem interesse em verificar, entra no consórcio antiferrugem, na página do consórcio, vai ver o quanto de indicações diárias tem hoje de ferrugem no Rio Grande do Sul. Então, Renato, a gente já detalhou aqui as características da ferrugem, todos os prejuízos causados à lavoura, e que realmente não tem como exterminá-la, apenas controlá-la. Vamos entrar agora numa parte da nossa entrevista relacionada aos cuidados que o produtor deve ter, principalmente cuidados preventivos no manejo, no uso de soluções também químicas para cercar, né, a sua lavoura da melhor forma possível, evitar os prejuízos. Em relação a manejo mesmo, desde ali da preparação do solo, início do plantio, que cuidados essenciais o agricultor precisa ter para evitar
ser prejudicado pela ferrugem asiática? Hoje está muito claro que o produtor deve, primeiro, aceitar bem o vazio sanitário, ou seja, só iniciar o plantio da soja no momento adequado. Segundo, o produtor deve plantar o mais cedo possível. É difícil a gente falar isso, mas o mais cedo possível. Nos primeiros dias que termina o vazio sanitário, o produtor já deveria estar plantando, se tiver condições de clima propício para isso. Se já começou a chover e se o solo foi bem preparado. O plantio direto é uma ferramenta que faz com que o produtor, assim, nas primeiras chuvas, já comece a plantar. Isso ajuda muito. A utilização de cultivares com genes resistentes, ou pouco resistentes, podemos dizer assim, e de cultivares precoces com alta produtividade. Porque aí ele foge do período da principal infecção da doença. E, junto disso, a utilização do controle químico. O controle químico é a ferramenta também, junto com essas ferramentas que eu disse, uma das mais importantes. E como deve ser feito o controle químico? O controle químico deve ser feito utilizando-se dois tipos de fungicidas. Os fungicidas de sítio específico, que são várias misturas que nós temos hoje em dia, triazóis, misturado com estrubirulinas, misturado com SDHI e vários outros. E também a utilização em conjunto ou em alternado com os fungicidas multissítios. Por que é importante o multissítio e o sítio específico? Porque o sítio específico, ele atua no metabolismo do fungo em um único local específico. E o multissítio, ele atua em vários pontos do fungo. Se você utiliza somente o sítio específico, você cria uma resistência nas populações dos fungos. Neste ano, na sua lavoura, aparece uma população e daqui a pouco você usa novamente o produto, essa população vai crescendo. Quando você usa o multissítio, nenhuma população cria resistência ao multissítio. Aí muitas pessoas perguntam, então a gente vai usar só multissítio que ele acaba com tudo. Não, o multissítio sozinho não é eficaz para o controle da ferrugem asiática. Então, a prática recomendada é a utilização de fungicida específico juntamente com fungicida multissítio, em conjunto ou alternado. Então, essas práticas, em resumo, quais são as práticas? Tentar plantar no mais cedo possível, logo no final do vazio sanitário, plantar variedades precoces de alta produção e utilização de fungicidas de sítio específico e multissítios. Excelentes essas informações que você passou. Eu quero continuar nesse caminho, Renato, para um momento realmente de instrução, orientação do agricultor. Então, ele decidiu usar o fungicida multissítio, mas ele vai ter que aprender a fazer a aplicação de forma correta, porque mesmo tendo o composto de excelência, que seja feito com muita pesquisa, desenvolvimento, tecnologia de ponta, se não for aplicado da forma correta, não vai gerar o resultado devido. Então, eu queria que você falasse sobre as formas certas de aplicação desse fungicida. Ele realmente passou por uma série de pesquisas, o produto não apareceu do dia para a noite, os produtos são desenvolvidos aí, gasta-se aí 10, 15 anos para se desenvolver um produto. Todo o desenvolvimento dele é feito dentro de uma tecnologia de aplicação e que deve ser seguida, no caso, na hora da aplicação pelo produtor. Como informação, essa tecnologia de aplicação está descrita na bula de todos os produtos, por exemplo. Mas o que a gente deve ter cuidado?
a gente deve cobrir dentro da nossa situação, cobrir toda a área foliar. Fazer uma cobertura excelente sobre a área foliar com a cauda, com esses fungicidas. Quando eu digo uma cobertura com total, utilizar pulverizadores adequados, uma vazão adequada, descrita pela pesquisa, e que essa vazão seja de gotas finas, para que haja uma cobertura total da folha. Assim, nós teremos as folhas protegidas desse fungo. O fungicida de sítio específico, normalmente ele é um fungicida sistêmico, ele vai circular por toda a planta. Ele não é um fungicida que desce, ele só sobe, né? Então, todas as folhas novas que terão, e vagens e tudo mais, o desenvolvimento da planta vai estar protegido porque ele é sistêmico, né? E uma coisa que deve se levar bastante em consideração é o intervalo entre as aplicações. Está muito bem descrito pela pesquisa. Esses intervalos variam de 10 a 14 dias, tá? Não podendo passar muito de 14 dias. É claro que deve haver um monitoramento dessa lavoura para ver como está o nível de infecção. Monitoramento é uma prática comum e muito excelente, porque você vai entrar na lavoura quando você percebe que você tem fungos novamente na lavoura. Então, mas a prática de utilização de 10 a 14 dias de intervalo de aplicação é uma prática recomendada e que deve ser muito bem seguida. Em resumo, vazão adequada, cobertura total das folhas e atender sempre ao intervalo de aplicação, tá? Então, isso também, novamente, está tudo descrito na bula desses produtos. Mas é importante a gente reforçar, né, Renato? Porque ali, na hora da prática, nem todo mundo tem muita paciência de ler a bula em detalhes e, às vezes, lê, não compreende direito, por isso é tão importante o trabalho do consultor também, o consultor agrícola, consultor comercial. E você é uma pessoa que tem muita experiência no mercado e acompanha esses surgicultores há anos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua bagagem, da sua experiência, do que você tem visto realmente em campo, de resultados desses fungicidas, dessas soluções químicas de altíssima qualidade nas lavouras brasileiras. E outra questão também, utilizando esses produtos, a planta e aquela lavoura, ela fica mais resistente para uma próxima safra, vai criando uma proteção maior, ou a cada produção a soja está ali realmente à mercê da ferrugem asiática? Como é que é esse processo evolutivo? Então, respondendo a primeira pergunta sua, eu tenho aí 30 anos, por volta de 30 anos desse mercado, né? Por volta disso, que eu estou no mercado agrícola, e a gente viu nesses 30 anos o desenvolvimento e a produtividade da nossa soja. Isso, nós hoje temos uma produtividade invejável em qualquer canto do mundo, né? A nossa soja é uma soja de alta produtividade. Então, o desenvolvimento nosso em termos de cultivares, em termos de plantio direto, em termos de produtos, foi enorme. O desenvolvimento nosso nesses anos, então eu estou aí há mais de 30 anos no mercado, pude perceber todo o desenvolvimento, né? E a segunda pergunta sua não, todo ano a planta não absorve resistência deste fungo. Todo ano ele é muito devastador. O que tem são os geneticistas se dedicando ao máximo para conseguir um cultivar que seja resistente ou que tenha um pouco de resistência para esse fungo. Isso os geneticistas, quem
quem faz melhoramento genético aí se debruça nisso e procura sempre lançar cultivares que possam ser resistentes a esse fungo. São vários cultivares e é eles que estudam isso. E, da outra forma, as empresas de produtos químicos, elas buscam sempre um produto mais eficiente no desenvolvimento, um produto com mais baixa toxicologia, sempre essa é a busca das empresas. Ou seja, se a gente somar isso no desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de plantio, desenvolvimento de cultivares e desenvolvimento de produtos, nós vamos tendo cada vez mais uma grande produtividade na soja e com o controle dessa ferrugem asiática, que é, sem dúvida, o maior problema fitossanitário da soja hoje. E a empresa Asenza, onde você trabalha, Renato, investe muito, né, em pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de novas soluções químicas para a cultura da soja. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história da empresa, os produtos disponíveis no mercado. A Asenza é uma empresa que o grande mercado que ela está é o mercado europeu. A Asenza está presente praticamente em todos os países da Europa. É uma empresa que se originou em Portugal. O nome anterior dela era Sapec Agro. Todos na Europa a conhecem como Sapec Agro. É uma empresa que no ano de 2018 foi vendida para um grupo de investidores, e aí foi alterado o nome para Asenza Agro. A Asenza está no Brasil desde novembro de 2010, fez o primeiro protocolo de produto no Ministério da Agricultura em novembro de 2010 e começou as suas operações comerciais somente no ano de 2018, ou seja, ficamos 8 anos protocolando produtos e aguardando o primeiro registro após 8 anos para poder entrar no mercado para comercialização. A Asenza é a primeira empresa do mercado agro de Portugal, está presente como hoje praticamente a terceira companhia no mercado ibérico e agora ultimamente abriu operações no mercado do México. Aqui no Brasil, na cultura da soja especificamente, nós trabalhamos com o nosso multissítio Cuprital. Cuprital é um produto à base de oxicloreto de cobre, com 700 gramas de cobre metálico, ou seja, é o produto mais concentrado do mercado em termos de cobre. O produto, praticamente 1 litro do produto pesa 2 quilos, ele é muito concentrado, mas ele é muito fácil de aplicar, ele é um líquido, ele não tem problemas de entupimento de bico, são baixas as dosagens, o produto já passou pela rede de ferrugem, do consórcio antiferrugem, desde 2015, está aprovado aí, né? Nós já estamos na terceira safra de comercialização desse produto. Então é um produto para o controle de ferrugem asiática, é um multissítio para ser aplicado juntamente ou alternância com os fungicidas de sítio específico. E além disso temos os nossos inseticidas, né? Que nós temos o Davos, que é uma lambda cialotrina microencapsulada, 250 gramas por litro. Nós temos cloropirifos, que é o nosso Ciclone. Nós temos Blade, que é o nosso Piriproxyfen 100, que fazem parte do nosso portfólio para a cultura da soja. Além disso, a Asenza Brasil tem hoje 23 produtos registrados. Nós temos um pipeline aí de 48 produtos para termos no nosso pipeline nos próximos 5 anos. Quero te agradecer pela participação aqui no Mundo Soja, Renato Francischelli, diretor comercial da Asenza no Brasil. Muito importante todos os dados que você trouxe para a gente, as orientações para o sojicultor, que tem que enfrentar ano a ano a ferrugem asiática, não tem como exterminá-la, mas tem como lidar da melhor forma possível para manter a sua produtividade e ter um mínimo de prejuízos. Muito obrigada, viu?
Muito obrigado, foi um prazer novamente estar no programa AgroMais e podem contar comigo e com a Sensa, que estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, até a próxima. E o Mundo Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais!